Se sente fora da rota? Não tome decisões em crise. Todas as vezes que você vai ao mercado com fome, você traz os excessos para casa. Quer entender o que é que Deus está falando com você? Fica até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jocksan Prado e a mensagem de Deus hoje está em Ruth capítulo 1, do verso 1 em diante, que conta a história de uma família que morava em uma cidade chamada Belém de Judá. Essa história é interessante porque existe um pano de fundo, uma contextualização que é bem complicada, bem complexa, porque eles estão inseridos em uma geografia de crise. Quem já leu esse texto aqui, quem conhece a história de Ruth, sabe muito bem que Belém de Judá tem um significado, através do seu próprio nome, como casa de pão. A palavra Belém de Judá significa casa de pão. Só que existe o Judá, o Belém que significa casa de pão. A palavra Judá significa louvor. Quando a gente junta uma palavra com a outra, logo a gente chega na conclusão, casa de pão com louvor. Só que o texto começa ensinando pra gente, no versículo de número 1, que aquele povo estava inserido em uma crise. Havia fome em Belém de Judá. Havia crise em Belém de Judá. Falar de crise, falar de fome, todas as vezes que a Bíblia fala sobre fome, diante daquela circunstância, a Bíblia está falando sobre um momento de escassez. A Bíblia está falando sobre um momento de dificuldade. E era esse momento que Belém de Judá estava vivenciando. Era exatamente esse contexto difícil, esse contexto desconfortável, esse contexto desagradável, que só quem já enfrentou uma crise sabe muito bem o quanto que é complexo você conseguir gerenciar esse contexto de crise, essa situação de dificuldade. O texto diz pra gente que havia uma família naquele lugar. A família de Noemi e Elimeleque eram pais de Malom e Quilion. A vontade de Elimeleque era de resolver aquele cenário de crise, era de resolver aquela situação. O maior problema de todo esse contexto é que no coração de Elimeleque estava o seguinte projeto: a gente sai de Belém, resolve o nosso problema, mata a nossa vontade e a gente volta para Belém de Judá. O versículo 1, o texto diz assim, e havia uma fome naquela terra, e por causa disso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele sai de Belém e o projeto dele é: eu vou peregrinar em Moabe. E o que é que significa a palavra Moabe? A palavra Moabe significa terra do desejo. Ele está saindo da terra do pão e está indo em direção à terra do desejo. Quando ele sai da casa de pão para a terra do desejo, Elimeleque tem uma intenção. Qual é a intenção? Matar a sua fome, matar seu desejo, saciar sua necessidade. O contexto dessa história é um tanto complicado, porque Elimeleque não vai sozinho. A história diz que Elimeleque leva Malom, Quilion e Noemi, leva seus filhos e a sua esposa. Sabe qual é o maior problema? A decisão de Elimeleque não está sendo tomada em detrimento de um projeto, em detrimento de um propósito. A decisão de Elimeleque está condicionada a uma fome, está condicionada a uma vontade, está condicionada a um desejo. E quando eu falo de fome, a gente até erra quando a gente fala sobre a fome, porque a gente fala assim, eu vou almoçar para matar minha fome, eu vou tomar café para matar minha fome, e a gente precisa entender que fome não mata. Por quê? Fome sacia. Porque quando a gente sacia a nossa fome, daqui a pouco ela vai voltar. Quando a gente almoça, que a fome vai embora, daqui a pouco ela volta. O que é que isso significa? Que Elimeleque está dizendo, eu vou saciar a minha vontade, mas ele se esqueceu que essa vontade é transitória. A vontade que eu sinto aqui agora, eu sacio essa vontade, daqui a pouco ela está de volta. Só que ele está envolvendo sua família, com a sua esposa, seus 2 filhos. Muito cuidado. Essa decisão que Elimeleque está tomando é baseada no seu desejo. A decisão que Elimeleque está tomando é baseada na sua vontade, na sua necessidade. Toda decisão tomada de forma precipitada vai tirar você da rota que Deus estabeleceu. Eu sei que o ambiente de Belém não está do jeito que Elimeleque queria. O ambiente é de crise. Quem é que quer estar em crise? Ninguém quer estar em crise. O ambiente não está favorável. Quem é que quer ficar num ambiente que não está favorável? Ninguém quer ficar num ambiente como esse. Só que a gente precisa entender que o que está condicionando a minha estadia não é o momento de Belém, mas a história que eu construo dentro dessa geografia. O que Deus está dizendo é que tem muita gente enfrentando problemas na sua vida
por decisões que foram tomadas de forma equivocada. Pessoas que no momento da crise, no momento da raiva, no momento do impulso, acabou tomando uma decisão. E essa decisão direcionou você para uma rota que não foi a rota que Deus estabeleceu para você. O projeto de Elimeleque é: eu vou em Moabe, resolvo minha situação e volto para Belém. Está no texto. Versículo 1, o texto diz assim, ó: e um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar. O que é que significa a palavra peregrinar? A palavra peregrinar é tipo assim, ó: eu saio de São Paulo, vou ao Rio de Janeiro, faço o que eu preciso fazer e volto para São Paulo. O projeto de Elimeleque era esse: eu saio da casa do pão, vou na terra do desejo, sacio a minha vontade e volto para a casa do pão. Só que o texto diz, versículo de número 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou seus filhos Malom e Quilion. Você percebeu? O projeto de Elimeleque era sair da terra do pão, da casa do pão, e ir para a terra do desejo. Resolver seu desejo e voltar para a casa do pão. O maior problema é que, acessando o ambiente da terra do desejo, você não tem garantia de retorno para a casa do pão. É aqui que muita gente vai e não consegue voltar. É exatamente aqui que muita gente não consegue acessar o caminho de volta. Você que está me escutando aqui agora, você que me ouve nesse exato momento, entenda um princípio, coloque uma coisa na sua cabeça: todas as vezes que a situação não estiver favorável do jeito que você quer, todas as vezes que a situação não estiver agradável do jeito que você espera, todas as vezes que a situação não estiver do jeito que você projeta em seu coração, não tome a decisão de forma equivocada. Decisões equivocadas mudam a rota de destinos e propósitos. Se você quer viver a promessa, se você quer desfrutar do propósito, se você quer viver o que Deus estabeleceu para a sua vida, é na direção de Deus que você tem que ficar. Belém não está num momento muito bom, mas ninguém disse para você que Belém viveria perfeito para sempre. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. O que Jesus está dizendo é: eu já estou alertando vocês que no meio do percurso vai ter tempestade, vai ter problema, vai ter desafios, vai ter crise, vai ter momentos difíceis, mas você precisa permanecer. E é exatamente errado, mas você no lugar certo, o que ia dar errado vai dar certo, porque o nome do Todo-Poderoso será glorificado na sua vida. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like aqui embaixo, digita amém nos comentários, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para 2 pessoas que precisam dessa palavra. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e eu aguardo você na próxima mensagem.